Boa tarde, Brasil! Está no ar mais um programa Sabor de Vida e hoje está irreverente. Queremos fazer um caminho fantástico com você. Está um pouquinho frio aqui hoje, queremos aquecer nossas histórias e corações juntinho aí da telinha, né, Bianca? Pois é, Padre Evandro, nós convidamos você para acompanhar conosco a degustação de queijo aqui em Itapetininga, interior de São Paulo. E é claro que a gente conta com a sua participação. Por isso, mande para cá pra gente o que está achando do nosso programa. @programa.sabor de vida é lá no Instagram que você segue, a gente fica sabendo de tudo. E além disso, partilha também as suas receitas. Bom, Padre Evandro, eu estou interessadíssima em fazer essa degustação de queijos e conhecer aqui esse lugar. Bora para lá? Tem receita boa hoje, bora lá! Nós estamos aqui na Fazenda Santa Luzia, com os proprietários e nessa graça dessa fazenda hoje queremos escutar as histórias. A vida é feita de sonhos, então, Martin, Maristela, e atrás aqui esse lindo gado cimental, queremos conhecer um pouquinho desses sonhos. Como tudo começou, Martin? Tudo começou na prática, eu falo na prática porque na verdade já era um sonho antigo do meu pai, mas na prática começou em 1976, 5 na verdade, onde ele comprou uma outra fazenda em Capão Bonito e essa terra daqui, porque eu falei que começou antes, porque o sonho dele sempre era, como meu pai vem de uma família de leiteiros na Alemanha, então ele quis, depois de uma vida razoavelmente de sucesso, ele quis voltar às origens. Aí ele comprou umas terrinhas e começou a criar gado. Então a partir de 76, 7 começou a produção de leite aqui e o cimental começou mais ou menos em 78, 79. E desde então essa fazenda, esta daqui, é uma produção de leite B, nos moldes do leite B. E a partir de 96, mais ou menos, que a gente começou a fazer queijos. Alguns dão certeza que as vacas não voam, mas as suas vacas voaram para chegar aqui. Como foi? As nossas vacas voaram para chegar aqui, é verdade. Como foi essa história? O cimental começou com uma importação de 9 animais da Áustria, eram novilhas, e elas vieram de avião, juntamente com outro rebanho de uma outra fazenda, que fizeram uma compra muito maior, e a gente foi junto assim não é de gaiato, mas é de sócio minoritário, né, vamos dizer, porque eles trouxeram 50 animais, ou seja, 60 animais mais ou menos ocuparam um avião inteiro, um avião de carga, e eles desembarcaram em Campinas, em Viracopos, e depois foram se aclimatando aqui, e daí com o passar dos anos, esses 9 animais formaram a base do nosso rebanho atual. O sonho do queijo aqui é o gado cimental, mas tem um sonho também dos seus pais. Então, o sonho dos meus pais era a produção rural, a produção de leite, fora algumas outras coisas, agricultura, etc. E o nosso sonho é o sonho do queijo, que é uma complementação. O gado cimental é não vou dizer uma feliz coincidência, mas é uma coisa que combinou perfeitamente, porque a raça cimental ela tem uma característica no leite que é muito interessante para queijo. Ela tem um teor de proteína imbatível. Nenhuma outra raça tem o teor de proteína. Proteína, porque gordura é outra coisa. Né? Gordura, a raça cimental também é boa, mas existem outras raças que têm um teor de gordura maior. Só que para a produção de queijos, o que realmente importa é a proteína e menos a gordura. A proteína é o tijolo, como se for, né? Então, o rendimento do leite de cimental para o queijo é maior do que de outras raças. Como ninguém faz a coisa só por amor, também por interesse financeiro, o rendimento é importante. Então, a gente precisa se atentar a isso. Como a raça já existia e a conjuntura do leite sempre foi muito ruim, inclusive até hoje, né? Já naquela época a gente já viu que a gente não tinha como evoluir como produtor de leite, né? Por causa do relacionamento pernicioso, né? Para não dizer outra coisa pior,
com a indústria do leite, né, que paga o que quer, quando quer. Então a gente viu uma oportunidade de agregar valor à nossa produção. Por sorte, naquela época saiu a primeira lei da produção artesanal, porque antes disso não era possível produzir queijo a partir da propriedade, sempre tinha que ser a partir da cooperativa ou da indústria. Quer dizer, o leite era necessariamente uma commodity e a gente conseguiu contornar esse problema. Nós fomos, inclusive, a primeira queijaria artesanal do estado de São Paulo e fomos durante 10 ou 15 anos a única, não existia outra. A gente serve até de modelo para muitas outras, na verdade para todas as outras no estado de São Paulo. Isso eu estou dizendo no molde artesanal, não no industrial, porque já existiam outras queijarias com um cunho mais industrial por aqui. Como que é para você, Maristela, ter gerado esses queijos? Porque quando eu vim aqui há um tempo atrás e comi, até especiaria, até cúmel tem no queijo. Eu falei, meu Deus, que viagem é essa? Entendeu? Então assim, que filho maravilhoso que vocês geraram. Então, como que é para você ter essa pegada de ter tantos filhos e aí todos os filhos ainda receberem prêmios no Brasil e no mundo? É um orgulho para a gente ter conseguido fazer isso. Não imaginávamos, quando nós começamos, como o Martin disse, começamos a fazer queijo porque vender leite é cavar sua própria sepultura, né? Então nós fizemos o quê? Transformar o leite em algo que fosse bonito, rentável, que ficasse com a gente, que fosse nosso produto. Então eu fiz cursos de queijo, comecei a fazer queijos, nunca imaginei que o sofrimento no começo fosse tão grande, que foi bem difícil. Não sabia que haveria também a Revolução Queijeira em 2013, que deu um impulso no queijo artesanal como um todo aqui no estado de São Paulo e no Brasil todo. Então a gente foi fazendo com amor e com muito critério. Eu sou uma pessoa um pouco exigente demais. Então eu exigi desses meus filhos, eu fiz o melhor que eu pude e eles me deram um resultado. Acho que valeu para alguma coisa a exigência toda. E é muito legal a gente ver isso, vários prêmios aqui na Europa, tudo, e também da gente ser exemplo para muita gente aqui no Brasil e no estado de São Paulo, que os novos queijeiros têm a gente como um espelho, né? Um norte para eles começarem as produções deles também. E é um orgulho, sim, a gente ter feito isso. Maristela, eu imagino que a cada queijo, a cada ideia que vai surgindo, desde aquele sonho lá antigo até agora, né? Cada ideia, cada queijo, cada sabor que vai sendo construído também não só com a sua ideia, com a sua cabeça, com os seus cursos, mas também com o coração, né? Ah, sim, com certeza. Com inspirações. Primeiro a gente se inspira nas coisas que a gente vê, eu não posso dizer, como a gente vai para a Europa, então nossa inspiração sempre foi uma coisa europeia, tanto que quando a gente chegou aqui com os queijos e mostrava nossos queijos, o público ainda não estava pronto para o queijo europeu, que existe uma cultura do queijo muito mais antiga lá. Até porque por conta da descendência também, né, europeia, do mate. Então de ir mais para a Europa, tudo, e ver o que acontecia lá. E quando você chegava aqui, você via uma coisa assim, gente, não é possível que está acontecendo tudo aquilo lá e aqui não acontece. Então eu vinha com essa inspiração. E depois você começa a pensar no que você pode fazer dentro do universo que você está, porque você não tem o mesmo clima, você não tem a mesma água, você não tem os mesmos produtos, você não tem as mesmas embalagens, então você precisa começar a pensar no que é que você pode criar. Então você tem uma inspiração física que você já viu e daí você adapta aos seus moldes e depois vem toda uma criação e acertar e errar muito, tentar fazer uma coisa, você faz, é um produto vivo, um dia ele sai de um jeito e daí você precisa arrumar porque a temperatura não estava certa, a umidade não estava certa e você vai adaptando até você chegar ao produto final. No produto final. Olha, o papo está muito gostoso aqui. Essa fazenda tem ainda diversas maravilhas para a gente mostrar e vamos agora para o prato do dia. Quantas histórias de superações aqui nessa fazenda. Estamos agora no melhor lugar, hein? Uma cozinha, um fogão de lenha nos aquecendo, o sol nasceu para todos, a sombra para os espertos e hoje aqui
é o chefe que vai cozinhar pra gente. Chefe Wellington, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigada a você pela presença aqui conosco. Tem receitas autorais desse bistrô hoje aqui pra gente e eles querem partilhar segredos e sabores. Então vamos lá? Vamos. Pode começar já fazendo? Não, vamos conversar um pouquinho. Ah, Você tá achando que é claro. Masterchef aqui? Não é. Já mão na massa. Onde surgiu essa vontade de cozinhar, essa memória afetiva de cozinha pra você e pra sua história? Ah, tá. Então, faz mais ou menos uns 12 anos que eu tenho de profissão. Por incrível que pareça, começou naquela época de um dos primeiros realities, que eu não sei se vocês lembram ou têm memória de ter assistido, que era do Jamie Oliver na GNT, Uau. em que ele ensinava jovens infratores lá na Grã-Bretanha a cozinhar como profissão, como forma de eles saírem do crime ou de... E aí foi onde eu vi que cozinha também era profissão. Porque para mim, em casa, né, família também de origem italiana, então tudo era em torno da mesa. E tudo era motivo, a comida era motivo para os encontros. Então assim, ia fazer uma lasanha, fazia um monte de lasanha e convidava as pessoas para comer, né? Ou a família, os parentes, os amigos, né? Ia fazer alguma outra receita. Então, não era assim, o aniversário, a gente não fazia aniversário para ter festa em casa. A gente fazia comida para ter festa em casa. Então, esse amor pela culinária veio daí, da minha mãe, né? De eu aprender com ela muita coisa de cozinha. E depois que eu fui descobrir nesse reality show que culinária também era uma profissão e que podia fazer, inclusive, essa transformação social em algumas pessoas e que podia também transformar a minha vida. E aconteceu isso com você? Sim. E daí, foi daí que eu fui procurar uma universidade para me formar. E aí fiz a Embi Morumbi, lá em São Paulo. Na época eu morava em São Paulo. E foi lá que eu comecei a trilhar, né, o caminho da gastronomia. E nessa trilhada aí, nesse caminho, nessa trilha toda, quantos anos já tem de gastronomia? Eu me formei formado 2011, né, mas vai para 12 anos quase, isso. Porque já trabalhava antes de terminar de me formar, já comecei a trabalhar. Nós já conhecemos de outros carnavais, já fomos juiz no Festival de Boteco e hoje estamos aqui de novo em torno da comida. Então, qual vai ser o prato do dia hoje pra gente? Isso, aí o prato salgado que a gente vai fazer aqui hoje é inspirado num dos queijos da casa, que é o queijo Brauchese, que ele é feito, né, com cerveja do tipo stout, preta, e aí vocês vão perceber sabores bem específicos nele, como caramelo, café, que dá esse toque que combina muito com a untuosidade desse queijo, que é o Brauchese, né? E aí ele é servido, ele é preparado, né, junto com um caldo feito à base de pernil, carne de porco, né? Delícia. Olha, Isso. E aí também é bem simples de preparar o pernil, o caldo de pernil, né? É só colocar os ingredientes dentro da panela e deixar cozinhar. E aí todo esse sabor vai saindo. E quando você fala ingredientes, quais foram que Isso você aí, usou? pernil, cenoura, cebola, salsão e ervas. Daí eu uso salsinha, tomilho, manjericão e manjerona também. Hoje tá frio aqui, viu? Eu quero aquecer logo aqui Eu meu já tô estômago. aproveitando Vamos começar aqui, ó. fazendo essa receita, vamos lá. Isso. Então aqui, ó, no nosso fogão a lenha, eu vou começar colocando... Então eu vou fritando a cebola aqui, na manteiga, e também salsão. Que requinte, hein? veja só. E você também foi professor de escola de gastronomia, conta pra gente. Isso, durante os anos, né, de 2017 a 2019 eu fui professor da área de gastronomia
né, em 2 escolas lá profissionalizantes de Sorocaba. E também antes disso, lá em 2014, eu fiz um trabalho com o Sesc Sorocaba de ensinar gastronomia para jovens, né? Que era uma forma de emancipar... Tipo Oliviente, né? É uma forma de emancipá-los do delivery, né? Porque hoje em dia os adolescentes vivem de pizza, né? De comidas prontas, comidas congeladas, então... Você transformando vidas, então. Era uma forma deles... Seguindo o exemplo do reality que o inspirou, né? O reality transformava vidas, você também transforma vidas. Esperamos que sim, né? Sim. Sem dúvida, mas eu tenho Eles dúvidas. tenham aprendido que, Com certeza, essa sim. experiência que eles tiveram lá no Sesc tem ajudado eles agora na vida adulta, né? A aprender a cozinhar em casa, às vezes foi morar sozinho porque teve que mudar de cidade para estudar. Então, quem Tem um sabe... ditado que fala que a vida fecha uma porta e Deus abre 10 janelas. Sim. Então acho que com a pandemia você sentiu isso na pele. Sim, porque a maioria das escolas tiveram que parar de funcionar, né, durante o período da pandemia, né? E acho que Deus abriu essa porta larga para você e janela aqui, né? Exatamente. Então, foi complicado para todo mundo da área de alimentação, né? Mas, e também para a área da educação. O que vai agora? Agora, nós vamos colocar a cerveja preta, né, do tipo stout. E vamos deixar a cerveja sair esse álcool aí. Vamos lá. Isso, ela tem que ferver aqui antes de a gente acrescentar o risoto. Senão chama Jesus de Genésio hoje. Não pode, não pode. Ô, Padre Evandro, você falou do frio. Eu já tô aqui aproveitando um chazinho quentinho para esquentar a mão, porque olha, tá frio danado aqui, hein? Nos pratos que as pessoas vêm até esse bistrô, que faz uma viagem fantástica da gastronomia, o que você serve? Isso, os pratos da casa são inspirados nos queijos produzidos aqui na queijaria. Então, é como o bistrô fosse uma forma também de ajudar ao cliente que compra o queijo a saber o que combina, o que harmoniza. Então, ao mesmo tempo que ele vai saber harmonizar com o vinho que nós servimos aqui, ele vai saber também qual queijo combina com o quê. Para que ele não coma só o queijo, né, in natura, numa tábua de queijo, sozinho, mas que ele possa também preparar receitas, como é o caso do brauquese. E quais outros pratos que você oferece? Aí nós temos massas frescas, massas recheadas aqui, tem o ravioli da casa, que é o ravioli plim, feito com o fernão, e um molho de tomate também feito aqui no fogão a lenha. Maravilhoso, viu? Vem aqui visitar. Temos agora com a chegada do nosso inverno, temos algumas receitas aí mais pesadas para o inverno, como é o caso do fundi, feito com o nosso queijo pioneiro aqui, bem... ele é bem... tem um sabor acentuado. Um sabor bem mais marcante, diferente dos tradicionais fundis que a gente conhece por aí, né? Eu só como se tiver com fernão. Mas esse padre... Ó, calma, que daqui a pouco a gente vai ver essa tábua de queijos, tá bom? Mas ela vai voltar para conversar com a gente. Aí eu vou fazer questão de experimentar esse fernão que você fala tanto, tá bom? O que mais vai aí? E aí agora a gente pode colocar o arroz do risoto, né? Do tipo arroz arbóreo. Esse risoto já tem um passo já pronto a mais. Isso, eu deixei ele já para facilitar aqui, para facilitar o processo aqui, porque quando a gente cozinha no fogão a lenha é o tempo do fogão, não nosso. Nosso, tá certo. Né? Então eu dei uma adiantada nesse processo aqui para isso. E o segredo do risoto, quanto mais mexer? Não necessariamente, porque muitos falam, né? Quanto mais mexer, mais a amida solta.
mas ele também vai soltar, como ele é um grão específico, né? É um grão mais curto, com mais quantidade de amido dentro dele, então ele também vai soltar uma quantidade boa de amido para deixar seu risoto cremoso, mesmo sem você precisar ficar mexendo o tempo inteiro. E daí aqui agora a gente vai colocando aos poucos o caldo de pernil. Maravilhoso, olha o caldo. E aí e vamos esperar até o arroz cozinhar, e mexendo. E junto você vai servir o que hoje pra gente? Com o risoto, acompanha uma panceta que eu deixei aqui já para acompanhar. Olha. O nome da sua mãe? Da minha? Helenice. 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 Ela que te inspirou, então? Sim, no início foi. Sempre cozinhou muito, né? Sim. Foi criada por avó, então sempre Teve aquela... cozinhava muito o tempo inteiro. A proximidade com a avó Sim. aproxima a gente da cozinha também, né? Sim, com certeza. Bianca pelo recado. E parece que o nosso risoto tá ficando pronto. Tá quase. Agora falta o ingrediente principal aqui, o queijo brauchese, que a gente... Queijo da casa. Da casa, que a gente já deixou aqui. Ele... Tô curioso para aprender tudo sobre esse queijo, viu? Tá curioso, padre? Aliás, quando que a gente não fica curioso com coisas tão belas, né? Isso. Colocamos ele aqui para derreter. E aí o segredo de todo o risoto, depois, manteiga. Mais Grande finale. mais manteiga. E aí a gente tira ele do fogo, né? E aí essa manteiga que vai dar a cremosidade final que a gente quer. E o cheiro? Nossa, Divino. que cheiro delicioso. Divino. E aqui eu também já deixei a panceta já para aquecer, né? No fogão a lenha. Essa que a gente está usando é defumada, mas as pessoas em casa podem usar uma panceta normal também, que fica muito bom. Toda a cremosidade do risoto. Wellington, qual foi a primeira comida que você aprendeu a fazer? O primeiro alimento que você aprendeu a fazer? Olha, que eu tenho lembrança foi de fazer rocambole com a minha mãe, que era uma receita que ela aprendeu com a avó dela e que a única que aprendeu direito foi ela. Uhum. E aí quando os parentes, né, as tias tinham saudade de comer o rocambole, era minha mãe que tinha que fazer. Então pediam para ela preparar o rocambole. Já começou com o mais difícil, que é o doce, olha. Acho que é por isso que depois eu fui fazer um pouco mais de confeitaria, né? Mas... E um prato afetivo, que lembra a sua história, lembra o colo da sua história, da sua família. Que prato que traz no seu coração? Olha, acho que um dos mais afetivos, assim, era também doce. Que era um acontecimento em casa, eram as tortas de morango, que também é uma receita que minha mãe tinha aprendido com a minha avó e que dava um trabalhão para fazer, porque você faz a massa, né, a pâté sucré, né, que é a massa podre, depois faz o creme, com creme de confeiteiro, e aí minha mãe colocava a gente para ficar colocando os moranguinhos em cima e aí cobrir com a geleia de brilho. Então, era uma coisa que eu fazia já pequeno, eu via e era bonito, né? Tudo vermelho, tudo brilhante, né? E depois uma delícia, né? A gente comia 2 semanas de torta, porque a gente fazia muita torta, né? E agora, ó, tá pronto o risoto. Vou finalizar então. Pratar aqui para vocês, a gente coloca um pratinho fundo. Tá dando água na boca. O cheiro tá bom, hein? Tá uma delícia. Olha que lindo. E é generoso aqui no bistrô, hein? Olha. As porções são... Não é só para comer com os olhos, não. Não. Gente, o cheiro tá incrível. É uma pena, eu falo isso sempre, é uma pena a televisão não ter cheiro ainda, né, para passar. Isso. Porque olha... E aqui vai uma pancetinha em cada um.
Nós colocamos um pouquinho também mais de brauquese por Olha cima. Uau! Parece um ninho. Parece mesmo, pai. Daí a gente finaliza com mais uma pancetinha aqui na frente dele. E aí, cebolinha ou cibulete a gosto. E uma salsinha crispa para uma decoração. Olha que lindo que fica. Lindo, parabéns, chefe. Parabéns. Agora, Obrigado. a hora da verdade. Chegou a hora da Hora- gente experimentar já? Da degustação. Ai, que delícia. Obrigada. Olha, Wellington, parabéns, viu? A cerveja preta dá um Dá um diferencial. diferencial. Dá, né? E esse queijo também, uma explosão de sabores. Nossa, vale a pena demais. Estamos voltando do intervalo. Que alegria hoje poder estar aqui nesta fazenda acolhedora, com histórias de superações e sonhos. E o mais gostoso é o queijo. Não só são as pessoas, mas o queijo. Então queremos agora ter uma aula de queijo, porque ela foi atrás, ela buscou, ela sonhou e ela busca a perfeição. Essa mulher busca a perfeição em tudo. No primeiro respirar do dia até o anoitecer, a perfeição está na frente dos seus olhos. Então, Maristela, como que é para você confeccionar, criar, sonhar, embalar, pegar na mão esses filhos, esses queijos? Bom, é todo um trabalho que quando alguém chega aqui no nosso bistrô e pede uma tábua de queijos aqui, ele não imagina. Primeiro, a coisa mais fantástica que é que esses queijos, embora sejam completamente diferentes, eles vêm do mesmo leite da mesma fazenda. Então, o mesmo leite que a gente trabalha de maneiras diferentes e transforma eles em... Aqui temos 17, nós fazemos 20 tipos de queijo, mas aqui tem os 17 que a gente põe na nossa tábua e que é uma viagem. É uma viagem de sensações, de visual, é tátil, do paladar. É uma viagem que você vai fazendo dos queijos. E nós fizemos uma ordem assim, a gente tem uma explicação de cada queijo, mas você vai indo do queijo mais suave para o mais forte e vai fazendo uma viagem. É uma degustação que demorar uma meia hora, até uma hora, para você ir saboreando e vendo para onde que esse sabor, esse aroma te leva, né? Você cheira, você lembra de alguma coisa, ou da sua infância, ou de alguma passagem que você teve na sua vida, daí você come, você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou então saboreia sabores que você nunca tinha saboreado antes, e a gente sempre quer fazer uma conexão com alguma coisa que a gente conhecia, né? Mas o que eu sempre gosto de falar para o pessoal que vem é ficar aberto para o novo. Vamos ver o que tem de novo aqui que eu não conhecia ainda, né? Para a gente não comparar, porque cada um é único, né? Nós somos todos únicos. Qual o queijo que tem o Kümmel? O Kümmel, esse aqui é o carijó, esse vem com Kümmel, o garnizé vem com ervas, é a mesma receita que a gente faz, esse com 4 tipos de ervas e esse com Kümmel, que é essa sementinha. Então esse aqui é o carijó, tá? É um queijo de massa macia, bem delicada, que vai muito bem com o Kümmel, porque o Kümmel dá esse sabor, ele precisa de um queijo que não seja muito potente para ele conseguir dar se expressar. E o que é o Kümmel? O Kümmel, em português, Portugal, chama-se alcarávia, mas ninguém conhece. Fala-se Kimmel, porque esse U com o trema é difícil de pronunciar. E é uma especiaria muito usada na Europa, em pães, em linguiças, e aqui no Brasil não é muito conhecido. Fala a sua percepção, Bianca. O que você sentiu? O gosto do que veio? Eu senti um gostinho um pouco de cerveja. Não, esse Não? não tem cerveja. E eu senti um gosto de gorgonzola. Gorgonzola, que é um É mofo forte. azul. Mofo. E a sementinha? A sementinha, ela apimentadinha. Lembra um pouco, tem gente que acha que lembra um pouco erva Hortelã. doce.
hortelã. leva um pouco erva doce. Porque sabe a hora que você morde a sementinha, ela faz Ela na tem, boca, assim, ó. Ela tem um certo ardidezinho, alguma coisa um pouco que lembra uma hortelã, alguma coisa. Uhum. Ela parece que abre assim, na boca. Esse é o carijó. Qual que é o que tem cerveja? O que tem cerveja é o Braukäse. Cadê o Braukäse? Aqui. Esse a gente faz com uma cervejaria lá de Sorocaba. Olha, E como é que faz pra colocar a cerveja no queijo? Ela vai na massa, na mistura da massa? Isso é um mistério. Mistério? Que a gente pode... Não, depois do queijo pronto, a gente queria saber os mistérios. emerge ela na cerveja. É uma cerveja preta, stout, é a Happy Brew, do Bruno. Então a gente usa, tem que ser uma cerveja potente, Artesanal. stout, artesanal e preta para dar esse aroma, e essa cor que dá. É que quando você tem a peça inteira, você vê um pouquinho de marrom. E para quem fica mais a cerveja, fica mais na casca, com aroma. Fica. E quando se come queijo, sempre come de dentro para fora e a casca faz parte, porque a casca É importante isso que você falou, sempre se come de dentro pra fora. Então a porque casca você deixa você por também último. Não, você corta o queijo, quando você for comer um queijo, você corta, não vai cortando assim, porque você corta assim, o tempo de disposição... que nem pizza, que nem pizza. Entendi. Você tem de comer pizza, porque daí você corta assim, você come o centro dele, que está menos maturado, ele está mais macio, e até você vir para a casca, onde você tem aqui os bolores, as leveduras e os fungos, que dão um sabor especial no queijo. A cerveja, por exemplo, ela não está aqui no meio. Ela está aqui. Sim. Então dentro. é importante sempre comer o queijo assim, entendeu? Conta pra nós então, por que cores? As cores, as queijo ideias, com o que arte, você né? usa? Queijo com Lógico. arte é o nosso nome. Você anda fazendo arte então? Eu faço muita arte. Você é artista ou arteiro ou as duas coisas? Eu acho que um pouco de tudo. E o que eu acho importante é dar um visual bonito. Eu acho que a gente come com os olhos. E a beleza. O primeiro queijo que começou foi esse giramundo, que na indústria coloca-se uma coisa de cera, uma plástica, uma coisa muito artificial. E a gente quis fazer uma coisa que não é comestível, essa coisa que usam na indústria. Nós quisemos colocar uma pintura que não é tão vibrante, porque não tem essas cores artificiais, mas isso aqui é beterraba desidratada. Olha que lindo! E dá uma cor bonita e é comestível e dá um visual lindo. Como chama esse queijo? Esse aqui chama giramundo e tá... Olha lá, já foi a capa do Paladar do estado de São Paulo. Que legal. É um dos nossos queijos mais conhecidos. Que esse aqui é um queijo do reino, que vinha vermelho, que vinha da Holanda. Ele chama giramundo por quê? Ele foi da Holanda, foi para Portugal. Já girou de então Portugal, mesmo. Já ele girou. veio para Minas. Que por uma e casa depois é esse veio parar aqui na Fazenda Que Santa por Luzia. uma casa é esse daqui, né? É esse com a casquinha preta. Então você pega sempre um pedacinho e come. Esses corantes vegetais não dão muito sabor, dão mais visual. Esse aqui, por exemplo, que é o E essa carijó. cor? Carijó que você gosta? Eu gosto. Esse aqui é cenoura desidratada. Cenoura. Porque dá uma cor bonita, diferente. Esse aqui que é o Raízes, que é o raiz, que é um de leite cru. Olha, que lindo. A gente faz um desenho de raízes, porque é um leite cru da fazenda, então ele é a identidade aqui do nosso leite, do nosso terroir, como se diz em francês, que é o nosso microclima aqui. Então a gente faz essas raízes e depois eu pus um caramelo para dar uma cor de terra. Fica a coisa da raiz. Muito bonito e muito interessante. Agora, nós estamos falando aqui com você com queijos premiados. Sim. Como é que foi você receber aí... Olha só, o Padre Vando já pegando um ali. Como é que foi para você ver todo o seu trabalho, toda a sua dedicação ser premiada? Então, foi muito emocionante, porque, como eu disse para vocês, a gente não contava com isso. Quando a gente começou a fazer queijo, ninguém nunca pensou em ganhar prêmios, nem saberíamos que haveria essa revolução queijeira e que haveria concursos e premiações. Então, o primeiro queijo premiado nosso aqui foi esse aqui, foi o Paulista, que tinha até outro nome, e a gente participou do primeiro concurso que teve, acho que foi, nem sei quando foi, 2015, e nós ganhamos com esse queijo e também com o padrão, né? Nós ganhamos, foi a primeira medalha nossa, acho que uma de prata, não lembro muito bem. E daí vocês veem isso aqui só estão as medalhas de prata e de ouro. As de bronze a gente deixamos um pouco lá fora, porque, em outra sala, porque não São cabe tantos. tudo. São muitos prêmios, né? Muitos prêmios. E o que nós, prêmios internacionais,
Prêmios internacionais a gente tem também, que a gente ganhou com Raízes, Tropeiro e Dionísio. Foi no primeiro concurso mundial do queijo, que foi aqui no Brasil, mas era um concurso internacional. E depois na França, que a gente ganhou prata para o Fernão, para o Tropeiro e ouro aqui para o Gregório. O Gregório, ouro. padre, essa aqui ganhou ouro. O Gregório, padre, nada mais é do que o carijó ou o garnizé, mas com outro condimento, que é o feno grego. O feno grego é uma especiaria que vem, não tem nada a ver com a Grécia. O feno grego é da Ásia, do sudoeste asiático, se usa muito na comida na Índia, na Tailândia, mas não nada de Grécia. Parece realmente uma especiaria indiana Você mesmo. vê, não tem nada a ver com coisa da Grécia. Mas eu não sei por que chama feno grego, eu pesquisei. E eu dei o nome dele de Gregório, porque Gregório, e Gregório em grego quer dizer uma pessoa que é muito certa, assertiva, valente, verdadeira, e eu achei que tinha um nome. E nós ganhamos... O filho tem a cara da mãe, então. Sabe? E meu sobrenome é Nicolé, diz que é grego. Você tá vendo só? Então esse aqui eu acho que... Tá perfeito, E cara. ganhamos a medalha de ouro. Olha só. Com esse queijo, que também foi inesperado. Cada concurso que vocês entram, quais são as expectativas? Tem algum queijo agora que tá? Não temos concurso agora em setembro, vai ter um Mundial de Queijo aqui em São Paulo, que vai ser em São Paulo. Nós vamos participar com outros queijos, porque esse já Se precisar levar a sacolinha, eu levo do queijo, para poder estar no... Tá, só Vê se pode se dias fazer antes. esperto lá. Daí a gente participa, mas são assim 900, são 1000 queijos. Aqui, esse que nós ganhamos uma super ouro, que foi o Dionísio, que é esse aqui. Nós ganhamos uma medalha super ouro, era entre 900 queijos, ele ganhou super ouro e o tropeiro também ganhou super ouro. O tropeiro é o queijo com mais medalhas de ouro do Brasil. Não existe um queijo com Olha 5 só. medalhas de ouro, que é aqui o tropeiro. Ai, Que nós foi vamos esse que experimentar, vocês viram Fazer. a gente pintar ele hoje. com as cinzas. Né? Ele é Interessante isso você falar, porque ele é pintado com as cinzas. com cinza de eucalipto, porque antigamente, quando não existia refrigeração, uma maneira de você manter o leite e o queijo sem mofo era passando cinza. Então você passa cinza e você protege. E ele é um queijo muito simples, né, dos tropeiros. Nós demos esse nome por causa dos tropeiros, porque eles passavam Aqui foi por Aqui é terra, né? desbravado. aqui é terra dos tropeiros. E quando a gente embala ele, a gente põe um napier em volta, dá um aspecto, nossa, é delicioso. um aspecto bem. Ele ganhou essa medalha de super ouro juntamente com o Dionísio também. Experimente, Bianca. O padre Esse gosta aqui é o mesmo é do experimentar. Fernão. É, tô vendo. O negócio é o Fernão. É que você conhece o castanho também? Conheço. Castanho, Eu já você- fiz Ah, já fiz a viagem de sabores do esse queijo. é O Fernão é bom também. o Fernão é... A gente nota. O Fernão ganhou também. O Fernão que ganhou. O Fernão ganhou medalha de prata lá em Tours, na França. E se alguém está hoje nos assistindo aqui e quiser passar, como que é? Onde que está aqui essa fazenda? Nós Vamos lá. estamos em Itapetininga, estamos Que dia está aberto a aqui? 60 quilômetros de Sorocaba, é só vir pela Raposo Tavares. Estamos abertos aqui às sextas, sábados e feriados, tá? No sábado a gente tem o café da manhã, que já começa às 8h30, então tem café da O manhã. café da manhã generoso, viu? Delícia, hein? E depois ficamos abertos até às 8 horas da noite com vários pratos. Todos os nossos pratos têm os nossos queijos, eles são a fonte de inspiração e de produção Sim. dos nossos pratos, são os nossos queijos ou produtos aqui feitos na Fazenda Santa Luzia. E tem a página no Instagram, Queijo com Arte. Queijo com arte. Dá pra você seguir aí, pra você ficar por dentro de tudo, né? E sem dúvida nenhuma, também ficar com vontade de degustar, porque é de fato uma viagem. Você, uma viagem. você não nos vendeu gato por lebre. não. Realmente é de Eu sou fato. Gregória, né? É de fato uma viagem, porque você vai experimentando e imaginando para onde estamos indo, em todos os lugares para onde estamos indo. Agora, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu quero saber o seguinte: qual deles tem o seu coração? São Todos. 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 Não dá pra fazer nada sem coração. Não. Não, são todos. O coração tá aí. Coração de mãe. E qual que é o melhor? Porque a mãe fala que os filhos é tudo igual. Mentira. Isso aí é Não, mentira. isso eu também acho que é mentira. Não, Mas qual pra que você que eu gosto, te encantou? Os que eu gosto muito, Não, que são... não.
Eu quero um só. Ih, olha lá, vai ser São diferente. 17. Se Não é o tivesse- caçula, não é o caçula. Qual? Um. Ai, que difícil, pai. Ai, difícil mesmo. Eu não consegui Eu escolher o meu falaria preferido. 3. Então vai, só você bonzinho. Pra mim é o Cândido, Cândido. o Raízes e o Pioneiro. Não falou do Fernão? Não, pra mim são esses 3. Bom, esses aqui são receitas originais minhas. Esse Pioneiro foi a primeira receita que eu fiz original de leite cru e que eu acho que é o queijo. O Fernão também gosto muito dele, de todos. E tem uns que eu não gosto, que eu não aprecio. Tem queijos aqui que eu prefiro não comer porque não são a minha praia. Mas Você faz, isso é eu faço bonito. porque, É, lógico. porque as pessoas gostam. Por exemplo, o de cerveja eu não gosto de cerveja, eu não gosto de cheiro de cerveja, não gosto de copo de cerveja. Tem uma implicância com cerveja. Mas é um queijo delicioso e quem come acha uma delícia. Olha quantas histórias de queijo nós estamos fazendo aqui. Agora, com esse queijo maravilhoso, vamos fazer arte com doce. Culinária doce agora. Depois de uma experiência dessa, com os sabores dos queijos, queremos agora aprontar aqui na cozinha. Queijo com arte. Qual vai ser a arte hoje, chefe? Então, a arte hoje vai ser canole recheado com ricota feita aqui na fazenda e o doce de leite também é feito aqui. Oh, que delícia. Bora lá, então. O que você Bora usa lá. na sua massa do canole? Isso, então aqui ó, vai a farinha, né? Nós vamos misturar com açúcar. Já vou colocar a manteiga. E aqui a gente dá uma misturada primeiro para que a manteiga fique homogeneizada já aqui com a misturada, né? Mais fácil com Com a farinha. a farinha, exatamente. Tem coisas que só colocando a mão mesmo que tem resolve, que né? A mão isso, na tem que massa. colocar a mão. Não há nada mais limpo do que a mão de cozinheiro. Sem dúvida. Então a gente aqui mistura até a manteiga sumir. Então sumiu aqui os pelotinhos de manteiga, já é o suficiente, certo? Daqui eu coloco o ovo, né? Como essa receita está um pouco reduzida, eu vou colocar 2 gemas, mas na receita de vocês é um ovo e uma gema. E aí a gente mistura também, né? Esse passo aqui é a gosto, né? Os canoles originais vai a canela e o cacau. Aqui no da casa a gente usa só o cacau mesmo, ou a canela mesmo, tá? Então aqui uma boa pitada generosa de canela, Generosa mesmo. para dar um gostinho especial na massa. E aí, né? Parece que não vai dar certo porque tá bem seca ainda, né? E aí o gran finale, para a gente dar o ponto, é com alguma bebida destilada. Aqui no caso a gente está usando o conhaque, porque é ela que faz a massa ficar crocante, como se fosse uma massa folhadinha, né? Olha que Então, dica boa. Como é a massa do pastel, né? Que a gente usa cachaça. Aqui eu estou usando conhaque, mas pode ser qualquer bebida do tipo destilada. Uísque, conhaque, a própria cachaça, né? E aí a gente vai misturando. É agora que dá o ponto. Então, É na massa. agora que dá o ponto, né? É essa hidratação que vem da bebida Que vai unir tudo. que vai unir tudo, exatamente. Então aí a gente amassa. E de doce, que doce que você gosta mais de fazer? É uma das coisas que eu trabalhei durante um tempo, né? Inclusive dando aula para doceiras e tudo mais. Então, não tem um doce assim específico que eu goste de fazer mais. Porém, um dos meus prediletos de confecção e também de sabor Paladar. é uma mousse verdadeira, daquela de chocolate, que a gente não vai, né, muitos ingredientes difíceis, aquela mousse tradicional, né, que vai ovo, as claras em neve,
Ó, e aí vocês já vão percebendo que conforme vai hidratando aqui, ó, a farinha, ela já vai tomando forma, já vai massa. tomando uma forma, né? E farinha é ponto. Então, assim, se a farinha tivesse muito seca, ela ia precisar de um pouquinho mais de bebida. Em teoria, se passa uma medida. Uma medida Porém, base, existe essa questão até mesmo do ovo, né? Isso, o tamanho do ovo. A gente tem o ovo tipo extra, o ovo jumbo, que aí também Faz essa diferença. faz a diferença na hidratação. Ó. Aqui E daí nós- formou uma bola só e Isso. já está pronto. Aqui nós temos já a massa pronta e já vamos fritar. Então aqui a massa pronta. Tem duas formas a mais difícil e a mais fácil de abrir. A mais difícil vai ser no rolo de macarrão, que aí você tem que abrir fina, né? E aí é um pouquinho mais complicado, mas também Tem que ter força. tem que ter força, mas dá para fazer. Outra é usar aqueles cilindros de abrir massa, que é muito mais fácil. Já tá aqui então, né? Nossa. Isso. Aí Nossa aqui massa. eu já abri, ó, cortei ela redondinha. E aí nós usamos esses tubinhos de alumínio para fritar, Que é próprio que do canole. que é próprio para canole, ou para fazer aqueles pães recheados de doce, né? E aí aqui eu vou fechar. É melhor que feche com água ou com clara de ovo para que ele não abra depois. E aí aqui ele fechadinho, a gente já pode jogar ele no óleo quente e fritando. A água sabia, a clara de ovo não sabia. Tá aprendendo hoje. Isso, a clara de ovo é melhor, inclusive, para não abrir, né? Ela cola bem. Cola mais que a água. Cola mais que a água, isso. Se a sua massa, que nem essa aqui, ela ficou aberta um pouquinho, então ela fica ressecada. Então a clara consegue unir isso. E aí o cozimento da massa aqui, a fritura, ó, é bem rapidinha. A gente mal colocou, Já tira. já Tá sai. pronto. Já Uau. sai. E de recheio que nós vamos usar aqui hoje? E aí aqui a massa fritinha. A gente já tem aqui pronto as massas e de recheio aquela misturinha que eu falei, que eu já fiz, de ricota com doce de leite. Os dois são produzidos aqui na fazenda. Já deixei aqui na minha manga de confeitar. E aí é só a gente rechear o canole. Aqui é um mix de castanhas que eu triturei, né, no processador, que é só um charmezinho para Uau. finalizar. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de doce Pra segurar ele para aí, né? segurar, para não escorregar. E aqui eu vou rechear mais pra gente. Esse é uma das opções de recheio. O tradicional é só com ricota. E aí ricota, açúcar e raspas de laranja, que é o tradicional na Itália, né? Isso. Eles também usam pistache, frutas secas. E aqui, ó. Faz que mais lindo. um, faz mais um, faz mais um, faz mais um, por favor. Vamos comer dois, Não, Padre Evandro? não. É isso? Não, quero chamar aqui também a Maristela para agradecer esta oportunidade de portas abertas dessa fazenda, da paixão dela pelo queijo, desse casamento que gerou esses queijos. E aí aqui, para finalizar, para ficar bem bonito o nosso prato, a gente polvilha um pouco de açúcar impalpável ou de confeiteiro. Olha que lindo. Tá um ventinho aqui, então, né? Ah, o ventinho faz parte. o Aliás, né? açúcar. O açúcar dá uma espalhada. Dá uma espalhada. Bom, Maristela, chega aqui com a gente então, por favor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado Que agradecemos. ao pessoal de casa que pôde conhecer aqui. Venham no bistrô, venham conhecer a fazenda. Nós queremos provar agora. Por favor. Isso! Ai, boa ideia! O brinde, fiquem à vontade. Vamos lá. Primeiras visitas. As visitas, então, eu sou o primeiro. Então. Não por isso então, ó, pronto. Vamos lá, Wellington. Vamos. E a expertise do
Aí. Já comi, já. E a gente agradece, é claro, você do outro lado da telinha que nos acompanhou nessa visita tão especial. Obrigada por estar juntinho conosco em mais um domingo. Obrigado pelo carinho de vocês. Domingo que vem, às 13 horas, estaremos juntos.